por gentileza, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46. Com essas duas parábolas que nós vamos ler hoje, nós damos início a uma nova série de mensagens. Jesus, o Senhor. O objetivo dessa série é lembrar que Jesus é o Senhor de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. É lembrar que você não pode acolher a Jesus como Salvador se Ele não for também acolhido como seu Senhor. O que é que você ainda precisa renunciar? O que é que você ainda precisa renunciar que ainda não esteja aos pés de Cristo? Leamos então o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Bendito Pai, que a Tua palavra lida, Senhor, agora seja fixada ao nosso coração por meio da Escritura, por meio da pregação da palavra. Bendito Senhor, ilumine o nosso coração. Nós jamais conseguiremos ver em Jesus o nosso maior tesouro, sem que o Teu Espírito, ó Deus, nos ilumine. E por isso rogamos, ó Deus, a Tua ação no coração de cada um de nós, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, sobre o qual nós nos debruçamos hoje, foi escrito no final da primeira metade do primeiro século, lá pelo ano 50 depois de Cristo. A igreja experimentava uma perseguição muito intensa, a igreja que nascia experimentava uma perseguição muito intensa da parte dos judeus, e ela já começava a não ser muito bem vista e benquista pelos senhores da época, os romanos. Mateus vai então se dedicar a escrever um evangelho, e é bom lembrar, um evangelho não é uma biografia. Ele vai escrever um evangelho, um relato não ordenado temporalmente da vida e dos fatos de Jesus Cristo, dos feitos de Jesus Cristo, para provar, e este é o principal objetivo de Mateus, para provar para a sua audiência que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus, meus irmãos, é o grande evangelho do discipulado. Mateus vai fazer um registro extenso dos ditos, dos ensinos de Jesus, principalmente a partir dos seus sermões. É no Evangelho de Mateus que nós temos a versão mais extensa do Sermão do Monte, e também os grandes sermão escatológico, o sermão sobre as coisas dos fins dos tempos. Mateus, ele vai se dedicar a registrar os ensinos de Jesus de uma maneira muito dedicada. O Evangelho de Mateus é assim, um evangelho chamado um evangelho catequético, um evangelho de ensino. E ele vai ensinar a quem o lê, a primeira comunidade dos cristãos, a comunidade nascente dos cristãos, o que é que significa você ser um discípulo de Jesus, você ser um seguidor do Messias. Um desses ensinos que Mateus traz é que é impossível você seguir a Jesus se você não estiver disposto a pagar o preço por isto. Mateus, o evangelista, conhecia muito bem a realidade do que é deixar tudo para seguir a Jesus. Antes de ser chamado por Jesus para segui-lo, você deve se lembrar, Mateus era um homem rico, era um homem de muitas posses, porque ele era um cobrador de impostos. Mateus não tinha boa fama, mas dinheiro não era um problema para ele. Mas esse homem, ele não hesita em seguir a Jesus, tão logo ele ouve a voz que o chamava a fazer isso. O relato da conversão de Mateus é surpreendente, de tão sucinto, de tão breve que ele é. Jesus chama, Mateus se levanta e vai. Simples assim. Quantos de nós faríamos o mesmo? Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer o mesmo que Mateus faz aqui? Quantos de nós não colocamos condições do tipo, Senhor, eu vou te seguir se... Ou, Senhor, ainda não, porque...
Ou ainda nós colocamos objeções as mais diversas para não seguir a Cristo, como falta de tempo, como temor do risco, ou porque temos outra prioridade. Tanto o exemplo de Mateus aqui, da maneira como ele abandona a sua coleteria para seguir a Jesus, coletoria, como Mateus abandona a sua coletoria para seguir a Jesus, como também essas duas parábolas trazem para mim e a você uma verdade simples acerca do Evangelho. É impossível encontrar o reino e não abrir mão de tudo por ele. É impossível você encontrar o reino e não abrir mão de tudo por ele. Vejamos primeiro, meus irmãos, a atração irresistível do reino. São dois tesouros aqui encontrados em situações diferentes. Você tem, na primeira parábola, um tesouro escondido no campo. Pode parecer esquisito que alguém enterrasse algo tão valioso em um campo e deixasse por lá, mas esse era o método de você manter alguma coisa segura nos dias de Jesus, algo que você considerava valioso. Você se lembra das parábolas do talento dos talentos? Um homem que tinha medo do rigor do seu senhor vai e esconde o seu talento, porque ali era um meio de protegê-lo. O segundo encontro aqui, o segundo tesouro é uma pérola de grande valor. As pérolas eram itens de luxo naqueles dias de Jesus, mais ainda do que elas são hoje. Você deve se lembrar que não haviam equipamentos de mergulho na época. Não havia fazendas de cultivo de pérolas como você tem hoje. O mergulhador que quisesse encontrar uma pérola tinha de descer na raça as águas do Golfo Pérsico, as águas do Mar Vermelho, as águas do Oceano Índico para encontrar esta joia. Essa joia, as pérolas, chegavam a custar coisa na casa do $1 milhão em valores atualizados. E a pérola que Jesus se refere, repare, Jesus diz ainda que esta não é uma pérola, mas é uma pérola de grande valor. Dois tesouros aqui, mas uma só mensagem. O reino de Deus é algo valioso. O reino de Deus é algo valioso. Quem é que ousaria discutir o valor do reino? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Deus que sustenta o universo, atenta para nós, atenta para mim e para você de maneira especial. Deus não necessitaria fazê-lo, Deus não necessitaria procurar você, Deus não necessitaria amar você, já que por natureza eu e você somos odiosos aos olhos de Deus por conta do nosso pecado, mas por amor e por graça, Deus nos oferece o seu Filho para sofrer o peso da justiça no nosso lugar. Jesus rompe com as cadeias da nossa escravidão a esse mundo e nos torna os seus servos. Jesus é revelado a nós não como um rei tirânico, mas como um rei benevolente, como um rei amável, como um Senhor querido. Eu e você passamos a fazer parte da família de Deus. Nós encontramos em Jesus as respostas de que nós necessitamos. Por meio de Jesus eu descubro quem eu sou, eu descubro por que eu estou aqui, qual é o propósito da minha existência, eu descubro para onde eu vou. Nós recebemos da parte de Cristo a promessa da ressurreição e depois da ressurreição a promessa da bem-aventurança. Deus nos torna co-herdeiros com Cristo. E por causa de Cristo nós nos tornamos aptos a sentar com Jesus no seu trono de glória. Que é que poderia ser mais valioso, meus irmãos, do que sermos chamados filhos de Deus? Que poderia ser mais valioso do que nós sabermos que tudo é nosso, que todas as coisas são nossas? Qual o valor de nós sabermos que nós somos mais amados do que nós jamais mereceríamos? Não se pode medir o valor do reino. É triste perceber que a maioria das pessoas não consegue atinar com o reino, não abraça o reino, tão apegadas que elas estão a coisas que têm um valor aparente, mas que vão terminar por frustrá-las. As pessoas se apegam a coisas que à primeira vista podem trazer a elas um senso de realização, um senso de segurança, mas que por fim vão significar a sua ruína. Talvez ninguém ilustre melhor biblicamente esta verdade do que Esaú, o primogênito de Isaac, você se lembra?
Esaú que trocou todo o seu direito de herança, tudo aquilo que o seu pai, um homem riquíssimo à época, que trocou tudo isso por um prato de lentilhas. Esaú preferiu uma satisfação imediata. Esaú trocou aquilo que era de real valor por alguma coisa que seria eliminada, não mais do que um dia depois, e ele voltaria a ter fome. Quantas pessoas não fazem o mesmo que Esaú? Mas o que nós recebemos no reino de Deus é algo eterno, meus amados. É algo que satisfaz a alma, é algo que satisfaz a mente de modo definitivo, é algo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Como é que nós tomamos contato com esse valor? Veja só no texto que a experiência desses dois homens é diferente. O homem da primeira parábola é alguém que não estava procurando pelo tesouro, ou pelo menos não nos é dito isso. Ele não buscava esse tesouro. O mercador de pérolas, ao contrário, estava procurando avidamente por um bom negócio. Seja como for, tanto o primeiro quanto o segundo se deparam com alguma coisa que antes estava escondido, mas que agora foi revelado aos seus olhos. Duas experiências aqui, mas uma mesma verdade, Otávio. O reino de Deus não é apenas algo valioso, como o reino de Deus é algo que pode ser encontrado. O reino pode ser encontrado. Algumas pessoas, assim como o homem da primeira parábola, simplesmente vão se deparar com o reino. Simplesmente se deparam com ele. Meus irmãos, essa é a minha história. Essa é a minha história. Eu fui convidado, quando criança, para um acampamento da Igreja Presbiteriana do Centenário, e ali eu tive o meu primeiro contato com o Evangelho. Depois eu me entreguei a uma vida toda envolvida com toda a sorte de misticismo. E então, um dia, na minha casa, uma garota em quem eu estava interessado me chama para um casamento. E, por aquelas coisas que só Deus faz, o casamento era justamente na Igreja do Centenário. A lembrança de tudo aquilo que eu havia ouvido ali. O contato com os amigos de quando eu era criança. A soma de todas as experiências que eu havia passado até ali. O desejo, a sede de conhecer mais, então nasce. E é por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Eu não era alguém que procurava o tesouro, mas o tesouro me encontrou. Como é dito? Eu te disse. Como é dito no capítulo 65 do profeta Isaías, Deus é achado por aqueles que não o buscavam. E eu fui um deles. Eu fui um deles. Por outro lado, aqueles que buscam avidamente por respostas, há pessoas em quem o Senhor desperta uma sede existencial enorme, uma necessidade de entender a razão por detrás das coisas que acontecem no mundo. Deus desperta nessas pessoas uma necessidade de algo que seja superior a tudo aquilo que elas podem achar. E eis que essas pessoas também se deparam com o Evangelho, e então todas as respostas delas são respondidas, são encontradas. Pessoas assim, não raros são pessoas que têm um histórico largo, um longo histórico religioso, filosófico. Elas procuram, elas buscam respostas, até que um dia elas têm o ahá, o eureka de Deus, o achei, é isso. Você se lembra biblicamente, por exemplo, de Nicodemos, o mestre da lei que encontra Jesus as respostas que ele procurava, que ele precisava? Nós lembramos de heróis da fé, de pessoas como Agostinho de Hipona, que a partir da sua própria experiência afirmou que o nosso coração só encontra descanso em Deus. Ou então como o escritor inglês C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, que era um autor convicto e que começa a meditar na origem de toda alegria, e então ele se encontra com a existência de Deus. Mas por detrás de tanto uma experiência, aquela daqueles que simplesmente se deparam com o Evangelho, que tropeçam nele, quanto aqueles que buscavam pelo Evangelho,
existe uma e mesma mão. Por detrás dessas duas experiências está a providência de Deus. Deus conduz toda a história. Deus conduz a nossa história. E pelo seu Espírito Ele vai nos guiando para onde Ele quer. Deus vai conduzindo o nosso coração para onde Ele quer, para onde existe o tesouro. Deus desperta em nós, pelo seu Espírito, uma sede que nada mais nem ninguém pode saciar, até que o coração encontre o tesouro escondido, até que o coração encontre a pérola de grande valor. Quem sabe não seja essa a tua história? Quem sabe não seja a sua história? Talvez você tenha vindo hoje aqui pelo convite de alguém. Talvez você tenha vindo ou chegado até nós porque você procurava algum conteúdo espiritual no YouTube. Talvez esta mensagem tenha aparecido entre grandes aspas, entre enormes aspas, aleatoriamente na primeira página da sua rede social. Talvez você já seja um cristão, alguém que conhece o valor do reino, mas que está vivendo um período de frieza, e que você veio hoje meio que sem vontade de vir. Às vezes a gente passa por essa fase. Você precisa saber disso. Não foi à toa. Não foi à toa que você chegou aqui hoje. Você pode ter decidido vir e ouvir, mas existe alguém muito maior que você, que te ama, que deseja que você conheça, ou que você se lembre do valor do reino, e que despertou em você a necessidade de alguma coisa que seja maior do que as riquezas desse mundo. E qual é a reação que esse encontro com o tesouro escondido desperta em nós? Nós não temos nenhuma informação a esse respeito sobre o mercador de pérolas, mas não há que se duvidar que a reação desse mercador de pérolas ao achar uma pérola de grande valor tenha sido a mesma do homem do verso 44. Descobrir o reino traz grande alegria. Quem descobre o reino experimenta uma grande alegria. Descobrir que essa riqueza, essa tal riqueza, como a riqueza do reino de Deus, está acessível a nós, acessível a mim e a você, é algo que produz um regozijo único. É como descobrir que a passagem para aquela viagem que você tanto queria fazer está ao seu alcance. Você descobre de repente uma promoção boa. É como perceber que você tem condição de comprar o carro que você necessitava para se deslocar. É como descobrir que a garota por quem você está interessado também está interessada em você. Que alegria! Só que ao contrário dessas coisas passageiras, meu irmão, minha irmã, da viagem, do carro, da namorada, do namorado, ao contrário dessas coisas, a alegria do reino é eterna. É eterna. A alegria do encontro do reino satisfaz as necessidades mais profundas do ser humano, satisfaz a sua busca por sentido, satisfaz a sua necessidade de valor, satisfaz a sua necessidade de se sentir amado, satisfaz a sua necessidade de ter segurança nas tempestades da vida, te dá a certeza de que a morte não tem a última palavra, garante a você a esperança da ressurreição e da vida eterna. Nada pode, nem ninguém pode tirar isso de você. A alegria do reino é eterna. Tudo está acessível a nós agora, por meio de Jesus Cristo, se nós estivermos dispostos a acolhê-lo como Senhor e Salvador. Tudo isso está nas tuas mãos hoje. Se você estiver disposto a acolher Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitos de nós, meus irmãos, terminamos por servir a Cristo, e muitas pessoas são assim, passam a servir a Cristo motivados pelo medo da punição ou pela impressão de que de alguma forma nós podemos perder o amor ou a graça de Deus, mas a palavra de Deus nos afirma que o amor divino, como nós vimos recentemente aqui, é alguma coisa incondicional. O amor de Deus é definitivo.
Nada que nós façamos pode fazer com que Deus nos ame menos. Nada do que nós façamos pode fazer que Deus nos ame mais, porque Deus nos ama perfeitamente em Cristo. Se você é alguém que serve pelo medo, mude o seu motor. Mude o seu motor. O motor que nós necessitamos para uma consagração total a Cristo não é a cobiça. Não é querer ganhar coisas de Deus. Não é ter medo da punição. Não é isso que deve mover a vida do cristão. Mas é a alegria. A alegria. Se o coração está frio, se o coração está endurecido, se o coração está indisposto à renúncia, clame ao Senhor. Coloque o seu joelho no chão e chore diante de Deus. Peça que Deus restaure em você a alegria da sua salvação, a alegria da descoberta do reino. Que você se lembre dos primeiros dias, da alegria dos primeiros dias. O reino, meus amados, é algo valioso. É algo que pode ser encontrado, e quando nós encontramos o reino, isto produz em nós uma grande alegria. E essa alegria é de tal tamanho que nós não hesitamos em dar por esse tesouro tudo aquilo que nós temos. Essa é a segunda mensagem que nós aprendemos desse texto. Segunda lição que nós aprendemos desse texto. O custo do reino. O custo do reino. A resposta desses dois homens é uma só nas duas parábolas. A experiência do encontro, como nós vimos agora, é uma experiência diferente. Mas ambos os homens, quando encontram o seu tesouro, eles vão, vendem tudo o que têm e compram o tesouro. Vão, vendem o que têm, compram o tesouro. Essa não é uma experiência estranha a nós. Alguém encontra uma excelente oportunidade de negócio e vende tudo aquilo que se pode vender e aquilo que não se pode também para fazer aquele investimento. A pessoa vende carro, a pessoa vende casa, a pessoa vende roupa do corpo e venderia até mesmo os filhos se ela pudesse. Às vezes a pessoa vende até mesmo a sua honra e os seus princípios. Outra pessoa recebe a notícia de um diagnóstico preocupante de um filho e ela vende tudo para custear o tratamento que envolve remédios e procedimentos caros. Você já viu acontecer, tanto uma situação quanto outra, tenho certeza. Por que essas pessoas agem assim? Porque nós agimos assim em circunstâncias desse tipo. Porque nós enxergamos no objeto do nosso investimento um valor superior. Um valor superior no que vale investir toda a vida. Essas pessoas investem a vida porque consideram que aquele negócio ou a vida de alguém amado tem um valor aos seus olhos insuperável. Ela não pode perder esse negócio, de tão bom que ele é, ou ela não pode perder aquela pessoa querida, e ela investe tudo. Assim é quando eu e você encontramos o reino. Se você já encontrou o reino de Deus, você sabe disso. Nós encontramos no reino um valor que nada nem ninguém é capaz de superar. Tudo mais se torna, nas palavras de Paulo, lá na carta aos Filipenses, um refúgio, alguma coisa descartável, algo que não tem valor quando você encontra o reino de Deus. É como você fazer um test drive. Você está procurando um carro e você vai fazer um test drive em 3 modelos diferentes. O primeiro modelo que você vai fazer um test drive é um Fiat Mobi. Fiat Mobi. Bonitinho. Cheirinho de carro novo, não é? Vai te levar para onde você quer. E é um valor que você pode pagar. Você fica entusiasmado com o carro. Segundo carro, você sai da concessionária. Está ali na Joaquina Ramalho, tem diversas concessionárias ali na Vila Guilherme, né, Virno? Vai para a concessionária da Toyota. E o segundo carro que você vai fazer um test drive é um Corolla. Bonito, elegante, espaçoso, carro de tiozão do tipo que o seu pastor gosta. Vai marcar presença. Está acima, é claro, do que você pode pagar, mas quem sabe apertando um pouquinho aqui e ali, vai. Aí você sai da concessionária da Corolla, da Toyota, perdão, e vai para a concessionária da Volvo.
E aí você vê lá um Volvo XC40, acho que é o 40, XC40, banco de couro, todo tipo de tecnologia embarcada, só falta o carro falar, e ele fala, na verdade. Uma nave. Mas você não tem a menor condição de pagar por ele. E aí você volta para o Fiat Mobi. Carro feio, apertado. Não tem um porta-malas, é um porta-luvas traseiro. É uma brincadeira, é claro, mas que ilustra aqui bem o ponto. Porque quando você descobre a riqueza do reino, quando você descobre toda a sua glória, como é que você consegue enxergar alguma coisa de valor real nas coisas desse mundo? Não é de estranhar que tantas pessoas, meus irmãos, ao longo de toda a história tenham dado suas vidas por Cristo. Elas sabiam que aquilo que estava à frente era muito maior e mais rico do que elas estavam deixando para trás. Elas sabiam que a promessa de Cristo à igreja pobre e perseguida de Esmirna em Apocalipse era verdadeira. Seja fiel até a morte. Deixe para trás toda a sedução desse mundo, deixe para trás o brilho das suas riquezas, deixe para trás a satisfação, a segurança que essas riquezas desse mundo parecem proporcionar, e eu te darei a coroa da vida. Diante da fogueira, em que ele haveria de derramar a sua vida pelo testemunho de Cristo, Policarpo, bispo dessa mesma cidade de Esmirna, ouve o apelo do procônsul, do governador romano responsável pela sua condenação. Esse procônsul diz a ele: Policarpo, você já é um homem velho, 80 e tantos anos, faz assim, continua a acreditar em Cristo, mas pelo menos diz que você não acredita. Amaldiçoa Cristo com a tua boca, pelo teu coração você pode continuar adorando a Ele, mas pela tua boca só diz aí que você não tem nada a ver com Cristo. Policarpo responde: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e Ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Quantos de nós, meus irmãos, teríamos a mesma ousadia desse homem? Essa ousadia fundada na sua certeza de que o tesouro de Cristo era absolutamente insuperável, maior do que a vida. Quantos de nós teríamos a mesma ousadia de Policarpo? É possível que as pessoas em redor pensassem que Policarpo estivesse louco em não negar a Cristo, mesmo que não fosse de coração, mas apenas para salvar a pele? É possível que esses dois personagens aqui das nossas parábolas fossem vistos por todas as pessoas em redor como tolos em se desfazer de tudo pelo tesouro e pela pérola, mas eles sabiam muito bem, Policarpo, os dois personagens dessa parábola, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Não espere que a sua decisão de renunciar, de abandonar tudo por Cristo, seja sempre plenamente compreendida pelas pessoas ao redor. Não espere que as pessoas entendam a sua decisão. Você vai ser tido por ignorante, você vai ser tido por tolo, você vai ganhar inimigos, pessoas que você ama e que te amam vão te abandonar, você vai perder oportunidades de trabalho, relacionamentos serão desfeitos ou nem mesmo chegarão a se iniciar. Tudo isso por causa do preço que você está pagando por Cristo, mas o preço vale a pena. Essa é a lição das duas parábolas. O preço vale a pena. Mais ainda, este é um preço que você não pode se recusar a pagar. Cristo não será seu Salvador se Ele não for o seu Senhor. Repito, Cristo não vai ser o seu Salvador se Ele não for o seu Senhor. Este é um dos males mais terríveis da igreja de hoje, meus irmãos. Mais terríveis da igreja dos nossos dias.
nós aceitamos, nós pregamos de boa vontade um Jesus que é todo afável, que é todo receptivo, que é disposto a acolher todo aquele que se aproxima dele. E isso não deixa de ser verdade, porque Cristo é tudo isso de fato, mas essa não é toda a verdade. Essa não é a verdade completa. Porque Jesus mesmo disse que aquele que não renunciar pai, mãe, irmãos por amor a ele, não é digno dele. Jesus disse que aquele que não vender toda a sua riqueza para segui-lo, estará para sempre carente dele. João e Tiago deixam as redes do seu pai. Mateus, o autor desse evangelho, deixa a sua coletoria. Paulo deixa a sua posição de destaque entre os eruditos do seu tempo, a sua posição na universidade do povo de Deus daquela época. Por quê? Porque eles encontraram no reino de Deus um tesouro insuperável. E você não pode seguir a Cristo se você não fizer o mesmo. E quanto a você? Quanto a você? O que ainda é necessário abandonar? Que preço você ainda tem que pagar? O que é que você ainda deve deixar? Qual riqueza? Qual riqueza? Qual fonte de segurança e de alegria você precisa abandonar? Seus bens materiais? A posição que você ocupa? A sua autoimagem? Quem sabe o tesouro que você precisa ainda em colocar aos pés do Senhor Jesus e renunciar como sua fonte de segurança, sua fonte de satisfação, sua fonte de alegria, seja a sua família? A gente que idolatra a sua família. Talvez sejam seus amigos, talvez seja o seu modo de ver e de viver a vida, talvez seja a sua ideologia política, talvez seja a sua teologia sem fundamento na Escritura. Amados, estejamos certos, todos nós, sem nenhuma exceção, todos nós temos algo a abandonar, o ídolo a ser deixado para trás, para o fogo consumir. Todos nós temos. E acredite, a história prova, Deus, de um modo ou de outro, vai esmagar os seus ídolos. A minha glória não dou a outrem, diz o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Ouve, Israel, o Senhor, o teu Deus é o único Deus. Deus vai esmagar teu ídolo, meu irmão, minha irmã. Deus vai reduzi-lo a pó. E algumas vezes Ele vai fazer você beber as águas amargas do teu altar idólatra. Se você é um dos chamados para o reino, se você é um daqueles a quem o reino de Deus está reservado, o amor de Deus, a fidelidade do seu propósito, ou vão te convencer a entregar aquilo que você retém, ou então Ele vai arrancar com força das tuas mãos. Ou Deus te convence a entregar, ou Ele arranca das tuas mãos. Deus ama demais você, para tolerar que você seja destruído por um falso tesouro, por uma falsa riqueza. O custo do reino é toda a sua riqueza. Tudo aquilo que você mais preza, esse é o custo do reino. E você tem um bom modelo a seguir. Jesus é o nosso modelo de renúncia. Que exemplo maior nós teríamos do que é que significa renunciar em favor de um tesouro do que o Senhor Jesus. Diz o Salmo 135, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. Esse texto mostra para nós alguma coisa maravilhosa, maravilhosa. Deus também tem o seu tesouro.
Nós temos o nosso tesouro no reino, mas Deus também tem um tesouro. E o tesouro especial de Deus é o seu povo. Esse é um mistério da graça, porque é que Deus escolhe amar e valorizar um povo tão duro, tão terrível quanto Israel, um povo duro, rebelde, um povo que não demora a se desviar do Senhor nas ondas da sua conveniência. Mas Deus é assim. Deus escolheu amar Israel e fazer de Israel, do seu povo, o seu tesouro especial. Eu e você somos o tesouro especial de Deus. Nós que somos o Israel de Deus, a sua igreja reunida de todos os povos em todas as épocas, eu e você, nós somos o tesouro especial de Deus, mas da mesma maneira como acontece conosco, havia um preço a se pagar para ele adquirir esse povo. Havia o custo da justiça. Nós acumulamos, meus irmãos, contra nós uma dívida enorme em função dos nossos pecados, e eu e você jamais poderíamos pagar por ela. Deus jamais iria ter o seu tesouro se o preço tivesse de ser pago por nós. Mas Ele escolheu pagar o preço. Pelo seu decreto eterno, Jesus dispôs-se a nos comprar. Para isso, nosso Rei se despiu de tudo aquilo que era seu. Jesus abriu mão do que pode haver de mais delicioso, que era a comunhão com seu Pai na glória. Jesus se esvaziou do seu próprio esplendor que ele possuía desde antes da fundação do mundo. Jesus renunciou à honra que lhe era devida e ele se sujeitou a ser humilhado e morto pelas suas criaturas. Jesus se sujeitou à separação do Pai, que virou o seu rosto enquanto ele se fazia pecado em nosso lugar. Jesus renunciou à sua vida para ser cativo por 3 dias nas correntes da morte. Jesus entregou tudo para que o Pai pudesse ser o seu tesouro. Que exemplo e motivação melhor você pode ter para entregar tudo aquilo que você tem, para entregar toda a sua riqueza pelo reino, para colocar tudo aos pés do Senhor e dizer: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, e aqui está o meu tributo a você, a minha riqueza, as coisas que eu mais valorizo estão aqui diante de Ti, eu abro mão delas por amor de Ti, pelo reino de Deus, porque eu sei que nada pode ser mais valioso do que o Teu reino. A pergunta que fica, meus irmãos, para a conclusão dessa mensagem é essa: ousaríamos nós não fazer o mesmo? Ousaria você não fazer o mesmo? Vamos orar. Tu és um Deus maravilhoso de graça, mistério da Tua misericórdia e da Tua bondade, que nós fôssemos escolhidos como tesouro Teu. Pai, para nos resgatar, Tu pagaste um preço muito alto, maior do que nós podemos calcular, o preço do sangue do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por esse sacrifício bendito, Senhor, e que agora eu e os meus irmãos, entendendo o valor do reino, também estejamos dispostos a colocarmos toda a nossa riqueza e todo o nosso tesouro aos Teus pés e declarar: Jesus, Tu és o nosso Senhor, tudo o que temos é Teu, tudo é obra da Tua graça, tudo é fruto da Tua bondade, é fruto da Tua misericórdia. Em Ti nós encontramos, Senhor, todas as respostas e toda a esperança. Vale a pena entregar tudo, Senhor, nós declaramos ao Senhor. Vale entregar até mesmo as nossas vidas, ó Deus, pela riqueza do reino. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes o nosso horizonte é pequeno demais, o brilho deste mundo nos atrai e nós desviamos o olhar. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor nos conduzirá sempre, porque a atração do reino é absolutamente irresistível, Ele sempre vai nos chamar de volta, e ao fim, a herança eterna reservada aos santos já está preparada para nós. Guia-nos sempre, Senhor.
a entregarmos toda a nossa riqueza, todo o nosso tesouro aos pés do Senhor Jesus. Nós oramos assim no nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e louvarmos ao Senhor uma última vez, antes de nos partir.